Se é escola, né? Se é escola, é para a gente estudar. Vamos abrir nossas Bíblias. Não, temos o texto na revista. Quem não tiver a revista, é Mateus 18, 15 e 16. Mateus 18, é a lição 13, pessoal, desculpa. Calvino e a disciplina na igreja. Calvino e a disciplina na igreja. O texto diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. E ainda o verso 17 diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Esta é a palavra de Jesus, né? Neste texto do evangelista Mateus, né? Calvino e a disciplina na igreja. A igreja, ela é como se fosse, e né, próprio Jesus, o próprio Paulo fala isso, somos a família de Deus. Lá em Provérbios 13, 24, está escrito: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E aí você fala assim: eu chamo o conselho tutelar, né? Mas a gente optou para seguir a palavra de Deus, então nós assumimos, né? Eu estava, esta semana, olha as coincidências, né? Estava assistindo alguma coisa na TV e apareceu, né, acho que é Sutherland, o nome da série. E lá um menino liga, né? Liga para a polícia. E a polícia vai no endereço e a mãe atende a porta e o guarda fala: o seu filho está aí? Meu filho, por quê? Aí ele aparece: é que ele fez uma denúncia de maus tratos. Né? A mãe se assustou, né? E ela falou: que é isso? Ele falou: não, é verdade, sim. Ela me bateu de cinta. Ah, é? Então vem cá, vamos conversar. Aí chamou ele de lado e perguntou para o menino: o que aconteceu? Minha mãe me pegou de cinta e me deu umas cintadas. Ele falou: verdade, ela fez isso? Nossa, que terrível, né? Ele falou: é sim, eu estou denunciando ela. Aí eles perguntaram para mim: o que aconteceu? A mãe falou: então, ele tem matado aula e tem saído em companhias muito ruins, então eu achei por bem corrigi-lo, né? Aí o menino: e o que vocês vão fazer com ela? Vão prender ela? Eles pegam o menino de lado e falam assim: olha, não, a gente vai conversar com ela, mas da próxima vez que acontecer, você liga, porque eu venho aqui e eu vou te pegar de cinta, malandro. E eu quero pegar você e vai ser bem diferente o que eu vou fazer com você. Tá certo ou você quer melhor que isso? Encerrou o assunto? Né? Então, existem, né, coisas e senso, né? Então, muitas vezes a gente fala assim: coitado da criança. Não, e nos comentários depois pode ter certeza que as pessoas: realmente estamos no século 21
E tem pais que pensam que podem. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Então, o que é a disciplina? A disciplina é a base na maturidade. Né? A disciplina é prova de amor. Né? Por quê? Porque sem disciplina, relacionamentos adoecem. Né? Sem disciplina, a família se desintegra. Né? Disciplina não é punição. Disciplina não é castigo, mas é ato responsável de amor. Né? As pessoas precisam, as crianças precisam saber o que é certo e o que é errado. Eles precisam ter balizas, né? Saber exatamente, né? O que são princípios. Né? E a sociedade não caminha se ela não tiver princípios. Né? Os pais não podem premiar a desobediência, nem ser coniventes com o pecado dos filhos. Os pais não podem ser omissos diante da rebeldia dos filhos. E quantas vezes nós premiamos os filhos, né? E muitas vezes até com o celular, para deixá-los quietos num canto, e aceitamos muitas vezes, né? E essa semana eu também vi uma família, e o pai tinha aprontado uma coisa bem feia lá, e o filho chegou e falou para ele: ó, minha nota da escola. Ele falou: filho, mas dê menos. Ele falou: pois é, eu não vou assinar isso daí, manda para sua mãe. Ah, tá, eu vou falar com a mamãe e já vou contar o que você aprontou. Ele falou: daqui eu vou assinar para você. E muitas vezes acontece isso, né? Acontece essa chantagem e os pais deixam passar, né? Quem se nega a disciplinar seu filho com firmeza e doçura, não ama. Mas vejam bem, firmeza com doçura, né? Firmeza, mas com amor. O pai que ama o filho com responsabilidade não hesita em discipliná-lo. A disciplina, ela precisa ser aplicada no tempo certo, mas sempre na dosagem certa. Na dosagem certa, né? Uma planta, quando ela está novinha, ela é dobrada facilmente. Mas quando ela se torna uma árvore, dificilmente você vai conseguir dobrar. Os filhos, a igreja, cuida dos seus no decorrer do tempo. A disciplina é algo que precisa acontecer em todas as áreas. Em todas as áreas. É na família, é na igreja, né? Às vezes no trabalho, porque quando somos disciplinados, nós aprendemos a ser tratados, né, com amor, com respeito, e saber o que é certo e o que é errado. Por isso nós precisamos corrigir os nossos filhos desde a mais tenra idade. Precisamos inculcar neles a verdade de Deus desde a meninice. Precisamos ensiná-los não o caminho que eles querem andar, nem o caminho que precisam andar. Precisamos ensinar para eles os caminhos do Senhor, porque esses são os caminhos onde você vai encontrar a verdadeira felicidade. Então, qual é a ordem de Deus? Ensiná-los no caminho e ser exemplo. Então, a ausência de disciplina desemboca em insubmissão e desonra. Mas a disciplina aplicada com amor, a disciplina aplicada com integridade, produz frutos pacíficos de justiça, como diz a palavra de Deus. O pastor Martin Lloyd Jones, ele escreveu: se me fosse perguntado por que a igreja encontra-se nesse perigoso estado, eu responderia que, em última análise, é porque ela tem falhado em aplicar a disciplina. A igreja tem falhado em aplicar a disciplina. Então,
nós vemos assim muitas igrejas que vêm ao gosto do cliente, né? E isso é terrível, porque você não separa o joio do trigo, mas você trata-os de forma igual, e não existe a disciplina. Mas o que é disciplina eclesiástica, né? No sentido mais amplo, a disciplina na igreja, ela é parte do quê? Do discipulado. Ela começa desde o início da caminhada cristã, né? Desde o início. Por quê? Porque envolve ensinar e corrigir, né? As pessoas falam sobre disciplina formativa, porque de formar, e depois corretiva, onde se vai corrigindo a caminhada, né? Porque, como diz Paulo, né, até alcançarmos a plenitude de Cristo, a estatura de Cristo, como diz outra versão. Nós formamos e nós corrigimos. Você já percebeu aquele professor? Vamos pegar aquela matéria mais fácil da escola, matemática, né? Uma delícia. E o professor vai lá no quadro, né? Antigamente quadro negro, já é o quadro branco, né? E passa a matéria, né? E depois ele vai em cada carteira, né? Ele vai em cada carteira, olhando o que cada aluno fez e corrigindo. Assim Deus faz conosco também. Ele nos mostra a verdade em amor, e Ele também nos exorta a andarmos em novidade de vida, né? E então, fazer discípulos envolve ensinar e corrigir, e é assim que a gente cresce. De uma maneira assim mais estrita, a disciplina na igreja significa também excluir alguém da igreja que está vivendo em pecado, e remover essa pessoa pelos pecados. Quais pecados? Os que ela não se arrepende, né? E continua firme e no pecado, e a igreja, por fim, ela acaba excluindo, né? Então, essa pessoa é removida porque ela não se arrepende, porque ela continua e ela quer andar sempre assim, com o pé em duas canoas. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender como servo de Deus. Nós precisamos entender que existem passos informais, né, que precisam ser dados antes daquela última ação, né? Se você está numa igreja onde não existem esses relacionamentos informais, nos quais você tem a oportunidade de conversar sobre esse tipo de coisa, se você está numa igreja onde as pessoas não entendem que o papel delas é ajudar uns aos outros, é abraçar aqueles que estão no erro e trazê-los para Deus, é orar por aqueles que estão passando por dias difíceis, em que elas não conseguem mudar, e estar orando com elas, estar abraçando, estar trazendo para o meio. Porque existem igrejas que a foice fica atrás da porta, ela é muito rápida, né, em excluir, em mandar embora, mas nós oramos com a pessoa, nós demonstramos amor. Não se esqueçam que Jesus fez isso. Jesus demonstrou amor. Jesus abraçou. Jesus mostrou àqueles que condenavam que quem não tivesse pecado podia tirar a primeira pedra. Então nós somos chamados para amar e para corrigir. Disciplina na igreja não é um ato de retribuição, não é exercício de justiça, mas é um ato de redenção, é um ato de salvação, é um ato de amor, né? Então, a disciplina na igreja é um pequeno retrato, é uma formação
do último dia, do dia do julgamento. Então, cada dia que estamos aqui, nós somos chamados para amar e, quando errados, ser corrigidos, tratados, restaurados, porque Deus quer a salvação para todos. Deus quer a salvação para todos. A igreja que não corrige, a igreja que não admoesta, não é uma igreja amorosa. Às vezes a gente sente tanto, fala assim, nossa, hoje o pastor pegou firme, hein? Hoje ele bateu pesado. Mas sabe, irmãos, nós precisamos aprender que o filho que é admoestado, o filho que é exortado, ele ama mais. Ele reconhece as suas lutas. Eu já contei para os irmãos do meu filho que pulou o muro, e se escondeu da professora, e depois a professora foi em casa. Ele ficou tão bravo porque eu corrigi ele de uma forma muito eloquente, levei ele na sala e falou, se ele aprontar de novo, vem aqui, e a nossa conversa vai ser perto dos alunos. Ele ficou assim, ele me odiou tanto, e odiou tanto a escola, que ele é diretor de uma escola aqui hoje em Agudos. Depois os irmãos podem dizer, tá, ele achou muito ruim, Irmãos, tenham isso em mente. Quando você corrige o seu filho, ele te ama mais, porque ele sente segurança, e ele sabe definir o que é certo e o que é errado. Assim também é na casa de Deus. Por isso Calvino dedicou o livro 4 das Institutas da religião cristã sobre o ensino da disciplina, a disciplina na igreja, cujo principal uso consiste nas censuras e também na excomunhão, muitas vezes. Então, Calvino fala das duas ordens principais da igreja, o clero, que serve à igreja em algum ministério público, seria hoje na igreja o pastor e os presbíteros, e o povo, E em seguida, Calvino ele fala sobre a disciplina comum a qual todos estão sujeitos. Todos. Ele não fala só o povo, mas todos estão sujeitos. E Calvino afirma que algumas pessoas, por odiarem a disciplina, eles aborrecem até mesmo essa palavra. E tais pessoas devem entender que se não há sociedade nem casa, por menor que seja a família, que possa subsistir de forma saudável sem disciplina, muito mais necessária há de ser na igreja, porque a igreja deve manter-se perfeitamente ordenada. Então, se nós corrigimos nossos filhos, nós também somos corrigidos na casa do Senhor. Nós somos corrigidos na casa do Senhor. Então a doutrina salvadora de Cristo é a alma da igreja, E o que é a disciplina? A disciplina são seus nervos, mediante a qual os membros da igreja se mantêm cada um no seu devido lugar. Por isso, todas as pessoas que de forma deliberada ou por desconsideração não aceitam a disciplina e impedem que ela aconteça, procuram a ruína da igreja. Uma igreja sem disciplina é uma igreja que não vai longe. É uma igreja que não faz a vontade de Deus. Não faz a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos leram as leituras diárias dessa semana? É muito importante essas leituras, por quê? Porque você vai chegar aqui, assim, bem entrosado na palavra, e você vai entender que quando o professor estiver falando aqui, você vai falar assim, isso se refere a isso, isso. Esse texto está fundamentado no texto tal, texto tal, texto tal. Então, é sempre importante as leituras diárias. E uma delas que eu quero ler com os irmãos, que é o escritor aos Hebreus,
no capítulo 10, versos de 26 a 31. E aí vocês vão entender por que é importante a leitura diária dos textos oferecidos aí na revista. Hebreus 10, de 26 a 31. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Isso é disciplina, né? O verso 31, ele diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Se os irmãos puderem, leiam também os outros textos dessa semana que passou, mas façam esse exercício para você ter esse conhecimento teológico, né? Conhecimento da palavra a respeito de disciplina. E o irmão que escreveu o texto aqui, ele diz assim: graus de disciplina. Exortações privadas é quando você chama aquele irmão de lado e conversa com ele, né? As exortações privadas não devem ser uma letra morta. Isso quer dizer que se uma pessoa não cumpre com o seu dever voluntariamente, ou se conduz de forma errada e não vive honestamente, ou faz algo digno de repreensão, tal pessoa deve consentir em ser exortada. A primeira coisa do cristão é ele consentir em ser exortado. É ele receber com amor uma palavra de exortação. E através dessa palavra, muitas vezes, corrigir o seu caminho e fazer uma autoavaliação e pedir perdão a Deus e seguir na caminhada. Me lembro que na faculdade nós tínhamos um coordenador que, eu não lembro se era esse o nome que a gente dava, mas a gente fazia o trabalho de final de curso, e o nosso era semestral, então era uma correria cada semestre, né? E nós fazíamos um trabalho para apresentação, né? E esse coordenador, ele fazia a leitura desse trabalho no decorrer ali de 6 meses. A gente ia tratando e levando para ele. Ele falou: corrige isso, corrige isso, corrige isso. A gente saía de lá, né, com vontade de dar um tiro no sujeito, mas o trabalho ficava tão bom no final. E quando você apresentava, né, e aquela mesa que avaliava os trabalhos, falava: parabéns, nossa, muito bom o seu trabalho, né? Aí a gente falava: se não fosse o coordenador. Ninguém estava falando isso, né? Mas nós somos tratados, nós somos corrigidos para o nosso crescimento, para que o nosso caráter seja, né, transformado pelo poder do Senhor, da palavra do Senhor, né? Vamos lá. Exortações públicas. A exortação pública ela deve acontecer quando alguém rejeita as admoestações ou menospreza, prosseguindo com uma conduta errada. Cristo ordena que tal pessoa, depois de admoestada pela segunda vez diante de testemunhas, seja chamada ao juízo da igreja, né? A pessoa é chamada ao juízo da igreja, para que,
né, a respeite sobre, e se submeta à sua autoridade e lhe obedeça, né? E as consequências de não obedecer, né? Alguém lê para nós o texto de Mateus 18, não, é o texto que nós já lemos, né? O texto que nós já lemos no começo, que fala: se o seu irmão pecar contra você, né, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, né? E a outra parte aqui, né, ele fala sobre os pecados ocultos, né, e pecados conhecidos ou notórios, né? E ele cita o texto que Jesus fala somente de pecados secretos, e onde ele diz: se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Mas aí é preciso estabelecer a distinção entre pecados ocultos, né, em que você vai conversar com o seu irmão, e os pecados públicos, né, que é de âmbito conhecido da igreja, pecados por todos conhecidos. Jesus Cristo, né, nos pecados ocultos, ele diz: mas faça isso em particular, né, em particular, entre vocês dois. E Paulo, aqui no segundo tipo, ele diz, né, a Timóteo: repreende-os da presença de todos, para que também os demais temam, né? Existem coisas, e a gente sabe que quando existe uma exortação à igreja, né, ela é de âmbito geral, para que as pessoas olhem para si mesmas e falem: eu estou errando nesse quesito, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu quero ser melhor, né? Precisa, e o verdadeiro servo de Deus, ele reconhece as suas lutas, as suas dificuldades, e ele pede ao Senhor, né, que o ajude a corrigir o seu caminho, né? Então, o que nós vemos, né, essa semana, cadê os meus meninos? O que a gente falou essa semana no estudo dos roteiros? Qual o tema que foi essa semana? Olha, por favor, hein? Os irmãos não lembram? Impaciência e irritabilidade. Impaciência e irritabilidade. Eu pensei, quando eu peguei os roteiros, né, o tema é pecados intocáveis, né, pecados intocáveis. Quando eu peguei aquela apostila daquele tamanho, eu falei: o pessoal vai dormir no dia. Tem sido uma bênção, tem sido um aprendizado, porque é algo assim que toca em nosso coração, é algo que toca intimamente nas nossas vidas, porque a gente se pega muitas vezes demonstrando orgulho, falta de domínio próprio, né? Os irmãos, eu sei que não tem isso, mas eu tenho, gente. Eu perco a paciência, né? Irritabilidade, quem nunca teve, né? Então, se algum irmão não estiver estudando e quiser a apostila, ela é muito boa, e Deus vai falando profundamente no nosso coração. E a minha maior alegria é quando os irmãos falam: Marcos, mas que palavra, que instrução de Deus. É quando você percebe que Deus realmente está nos tratando. E coincide com o nosso estudo de hoje, que é disciplina, né? É Deus estar mostrando a cada um de nós onde nós podemos ser melhores, onde nós podemos ser tratados, moldados segundo a vontade de Deus, né? Um dia Paulo chamou Pedro, aquele que escreveu as cartas, Pedro, aquele que andava com Jesus, e Paulo chamou ele e falou assim: quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu,
mas não está vivendo como judeu, e sim como os não-judeus. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Quer dizer, imagina, né? Os homens de Deus, e eles, quando precisavam, eles admoestavam, eles exortavam, né? Eles exortavam. E assim foi com João Marcos, Paulo com João Marcos, Paulo com Barnabé, né? João Marcos que é Marcos, o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E depois, de um tempo depois, Paulo chama de volta para eles continuarem caminhando juntos na pregação do Evangelho, né? Mas houve exortação. Então, isso não é coisa de agora, isso não é para hoje. Isso vem desde Moisés, disciplinando o povo, chamando-nos a atenção para caminharmos com Deus, né? Pequenas faltas e grandes faltas. Há pequenas faltas, mas também há faltas que são pecados horrendos, né? E para corrigir essas últimas é necessário não somente admoestar, mas usar um remédio muito mais severo, como mostra Paulo, por ocasião de um grande erro de uma pessoa na igreja de Corinto. Ele pediu que ela fosse excluída do convívio da comunidade, assim que soube do que acontecera. Por isso que eu falo para os irmãos, leiam as leituras diárias. Vocês já vão ficar sabendo que lá em Corinto, né, Paulo chamou a atenção daquela igreja na sua primeira carta, lá no capítulo 5, e ele fala assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? E apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente aí com vocês. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo batia pesado, né? Então, essas são as grandes faltas, né? E havia firmeza, né? E esse é apenas um exemplo, né? Existem vários exemplos, né, ali no livro de Atos, né? Então, Ananias e Safira, né? Então, precisamos estar atentos para que a igreja exerça a disciplina. É algo de Deus para as nossas vidas. E os objetivos da disciplina, né? Os objetivos da disciplina, para quê? Para que a disciplina? Para quê? Por que nós precisamos de ter disciplina? Quem é pai sabe, né? Quem é mãe sabe como é importante a disciplina. Quem é filho sabe também que muitas vezes a gente precisa ser disciplinado, para a gente ver o que é certo e o que é errado, e não descambar por um caminho sem volta, que ocorre muitas vezes na nossa sociedade. Por isso que eu acho assim muito temeroso quando a pessoa está todo dia na igreja, mas o filho está na rua, que prefere estar na igreja, mas os filhos aí para lá e para cá, sem saber em companhia de quem. Então, quando estamos na igreja, é importante que os nossos pequenos estejam louvando ao Senhor, estejam na igreja. O objetivo é sempre recuperar o pecador, sempre recuperar o pecador. E recuperar o pecador deve ser o farol que norteia toda a disciplina na igreja.
A razão da disciplina é também o fato de a igreja ser um lugar de restauração. Portanto, toda ação de disciplina só pode ser considerada de sucesso se ela recuperar o pecador. Se ela realmente fazer aquilo para a qual foi chamada. Quando ela resgata de seu estado de desobediência e ele passa a servir ao Senhor. Quando a exclusão é inevitável, a disciplina não alcançou, né? Não alcançou o seu objetivo. Né? A igreja tem esse papel de recuperar, de restaurar, de libertar. Deus faz isso através dos seus filhos, de estar trazendo os irmãos para a luz, aqueles que estão longe. Ao dizer que a igreja é sal da terra, é luz do mundo, Jesus está ensinando que a sua atuação como agência do reino resultaria em impactar o mundo. E a gente só consegue transformar o mundo se nós fizermos diferente. Né? Na empresa que eu trabalhava, o pessoal falava sempre no treinamento: olha, se você faz a mesma coisa, você nunca vai conseguir um resultado diferente. Mas quando você faz algo diferente, o resultado com certeza será diferente. Então o que nós precisamos também no reino espiritual é gastar a sola de sapato. É sentadinho num canto, às vezes a gente não faz muito, mas é caminhando, é visitando, é orando, é conversando, é trabalhando, é tendo aqueles que estão passando por lutas, estar ao lado deles, para que realmente seja, né, um ato de amor, de recuperação daquele que está em pecado, para que ele possa estar na igreja como um dos salvos de Jesus. Quando a igreja é negligente na aplicação da disciplina, ela perde justamente a vocação de impactar o mundo. Ela se torna integrante dele, o que é um desagravo ao Senhor Jesus. Quando a igreja negligencia a disciplina, ela está negociando com o pecado. Ela está negociando com o pecado. Logo, uma igreja que negocia com o pecado jamais será ouvida quando for condená-lo, né? Por quê? Porque caiu em descrédito. Caiu em descrédito. Então, a disciplina é algo de Deus nas nossas vidas. Então, Calvino ele cita 3 objetivos que a igreja procura, 3 objetivos que a igreja procura alcançar com a disciplina. Primeiro, não profanar a igreja e a ceia do Senhor. As pessoas que vivem uma vida ímpia e escandalosa não devem ser contadas do número dos cristãos, como se a igreja fosse uma reunião de pessoas ímpias e más. Né? A igreja é o corpo de Cristo e ela não deve ser contaminada com membros corrompidos para que nenhuma afronta recaia também sobre ela. Calvino também era firme, né? Segundo, evitar a corrupção da comunidade cristã. A comunidade cristã não deve se corromper no convívio constante com pessoas más, visto que temos a inclinação de nos apartarmos do bem. Viver na companhia dos maus exemplos constantemente é a forma mais fácil de nos apartarmos do reto caminho. Né? Alguém disse essa semana: não é porque eu ando com quem bebe que eu devo deixar de andar. Ele está mais preocupado no andar do que no beber, né? Ou seja, com quem você anda? Quais são as suas preferências? Você prefere andar com aqueles que servem a Deus? Ou com aqueles que estão
né, fazendo aquilo que agrada a sua mente, o seu coração e os seus desejos, né, pecaminosos. Busque andar com aqueles que servem a Deus. Busque andar com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E aqueles que estão perdidos nos seus delitos e pecados, seja sal, seja luz. Não deixe de os amar, nem de orar por eles, e nem de conversar com eles. São Paulo falava de um seminarista que começou a ir pregar no meio da Cracolândia, e por estar só e por não ter firmeza na fé, ele falou: vou experimentar para ver como é que é esse negócio. Quer dizer, nunca mais voltou para a igreja, né? Então esse é o cuidado, esse é o perigo, né? Esse é o perigo, né? 1 Coríntios, lá do capítulo 5, que nós demos uma olhada, lá no verso 6, ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, você não deve nem comer. Pois como haveria de eu julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Suscitar o arrependimento dos pecadores. Os pecadores, confundidos pela vergonha de seus pecados, começam a se arrepender. E dessa maneira é conveniente, inclusive para a salvação, que a maldade seja condenada, a fim de que, advertidos pela igreja, reconheçam suas faltas. Pois se são tratados somente de forma leve, eles vão continuar no erro. Vão continuar no erro. Ah, não, nossa igreja lá todo mundo é bonzinho. A orientação aqui, no verso 5. No verso 5 de 1 Coríntios. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa é a orientação, né? Então, nós devemos, né, suscitar o arrependimento, não deixar de falar, não ser conivente, mas termos o amor, né, termos a compaixão de Jesus, né, e tratar essas pessoas com amor, mas sem deixar de falar a respeito das coisas do Senhor e como eles devem mudar o seu procedimento. O exercício da disciplina pela igreja. Calvino discute a questão da forma do exercício da disciplina pela igreja a partir da divisão entre pecados ocultos e pecados públicos. Os públicos são aqueles cometidos diante de uma ou duas pessoas, ou então abertamente, de modo a escandalizar toda a igreja. Os pecados ocultos não são os que as pessoas ignoram, como o pecado dos hipócritas, com os quais a igreja não tem nada a ver.
mas são aqueles cometidos quando não há nenhuma testemunha. E esse é o que a gente precisa tomar cuidado. Tinha um presbítero lá em Fartura que falava assim: todo mundo tem o seu quartinho escuro. Eu falei, esse quartinho precisava ser aberto, para que a luz de Cristo entre, Eu acho que o único que está liberado para o quartinho escuro aqui, que nem existe mais, é fotógrafo, Mas nem precisa mais, agora tem um bendito celular que faz tudo. Até que horário nós vamos? 10h10. Então temos uns minutos, irmãos. É a velha história, eu falo muito da empresa, Fiquei 30 e tantos anos lá, mas a gente recebia toda semana umas revistas que sempre tinham uma história, E uma dessas histórias, que eu já devo ter contado aqui na igreja, porque eu já estou numa idade avançada, um menino com o pai numa carroça passando na estrada e uma plantação de melancia. Oh, Jesus, não, sempre tem uma plantação de melancia no caminho da gente. Aí o pai parou a carroça, foi lá e o menino olhando. Bateu a mão, sabe quando a pessoa conhece melancia? Essa tá madura, pegou o menino e falou... O homem olhou, O homem olhou para lá, olhou para cá, para ver se não estava o dono da plantação. E o menino, quer? O senhor não olhou para cima? O homem com certeza devia ser um servo de Deus, Saiu, largou a melancia, montou na carroça e foi embora. Esse é o problema do pecado oculto, É que Deus, Ele está conosco. Sabe, hoje cedo eu estava vendo um estudo de um pastor, eu acho que ele é americano, e ele fala assim, está vendo o que fica do seu lado, dependendo do dia, atrás, e é a sua sombra. É a sua sombra, é como se fosse Deus, para você saber que Deus está sempre com você. Deus está sempre com você, por isso, tenha certeza que Ele vai te ajudar nas decisões. E se você ter essa certeza que o Espírito Santo do Senhor está ao seu lado, você vai tomar cuidado com qual é o seu próximo passo, e vai saber sempre escolher, em meus passos, o que faria Jesus? Faria isso ou faria aquilo? E você poderá escolher. Mas lembre-se, assim como a sua sombra nunca vai te deixar, assim Deus está com você. Deus está com você. Pecados públicos e privados. Quando acontecer o pecado público ou aberto, a igreja deve corrigir o pecador de acordo com o seu erro e sem demora, para que não permaneça no pecado. Com respeito ao pecado privado ou velado, não se costuma recorrer à igreja, expondo-o publicamente, segundo a regra de Cristo, a não ser que a pessoa continue na prática. É o que a gente leu no nosso texto, básico. Percebeu alguma coisa que não vai prejudicar a pessoa? Fale com ela, bata um papo, ore junto, mas jamais exponha a pessoa, a não ser que a pessoa resolva, continuar no pecado. Não se deve, segundo a gravidade das faltas, não se deve usar muita severidade com as pequenas faltas. Basta uma repreensão pela palavra, feita de forma suave e paternal, que não leve o pecador ao desespero, nem o confunda, que o faça voltar a si mesmo, de modo que se alegre por ter sido corrigido, que o faça se sentir triste por ter pecado.
Ao contrário do meu filho, ele é professor de matemática, eu sou muito ruim em matemática. E o dia que eu fiquei mais feliz com a minha professora de matemática do ensino, hoje chama de básico, né? Eu acho que era da 7ª, 8ª série, foi o dia que eu acertei tudo na prova. E aquela matéria é uma matéria que eu nunca conseguia passar do 7. Nunca conseguia. E o dia que eu acertei, por quê? Porque a professora ela era terrível, brava, e ensinava, e era firme, né? E eu fiquei tão feliz que eu falei, olha isso, se ela não é firme, se ela não me corrige, eu jamais ia conseguir estudar e me envolver com o estudo e tirar uma nota melhor. Assim também, eu penso, né, uma alegoria aí para a gente pensar que quando nós somos corrigidos, nós sentimos segurança, a segurança de que alguém nos ama, a segurança de que Deus nos ama e que nós temos um Pai que nós, apesar de falhas, Ele está sempre conosco, sempre cuidando da gente e sempre lá naquele portão te esperando voltar. É assim como foi com o filho pródigo. Desculpa, essa palavra me arrepia. Quando eu falo desse homem do portão, Deus fala, eu falo, ô glória, porque é algo maravilhoso. Você saber que o seu Pai Celestial, a única coisa que Ele quer é te abraçar. Por isso, se um dia você estiver longe, não se esqueça, Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo seu paizinho. E você pode voltar, porque Ele está de braços abertos. E vai fazer uma festa e colocar um anel no seu dedo. O espírito de moderação na disciplina. A igreja deve... desculpa, até passou a hora. A igreja deve usar de severidade, mas tal severidade deve ser acompanhada de espírito de mansidão. A correção feita apenas com severidade transforma o remédio em ruína. Até o remédio, você tem que dar a dose correta. Quando você dá a dose correta, a cura é certa. Quando há exagero, a coisa desanda. Então, que nós possamos entender que a disciplina, ela jamais vai ser o mal. Jamais vai ser o mal. A disciplina vem para sabermos que temos um Pai que nos ama e que sempre quer o melhor para nós. Você quer andar em vitórias? Aceite a disciplina. Você quer ser feliz? Aceite a disciplina. Você quer ser salvo em Cristo Jesus? Siga ao Senhor e aceite a palavra dele, que sempre vem com muito amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Às vezes o texto se torna meio cansativo, irmãos, mas como a gente está estudando Calvino,